Pais amados, hoje vamos dar início a mais uma aula, do nosso curso A Transformação de um Novo Ser. E na aula de hoje nós vamos falar sobre frutos do Espírito. É a aula 3, da imersão Código de Valor com o curso A Transformação de um Novo Ser. Nós vamos logo de início ler aqui o nosso versículo tema, deste curso, que está em 2 Coríntios 5, o versículo 17, que diz: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Este é o nosso texto tema. E hoje nós vamos falar em Gálatas, aqui o versículo base, o capítulo base, capítulo para a nossa aula de hoje sobre frutos do Espírito, que é a aula 3. Por que frutos do Espírito na aula 3? Porque na aula 1 nós aprendemos sobre o processo da aliança, o processo importante, os códigos de você ter uma aliança com Deus, os seus deveres ali nesta aliança, porque nós entendemos que a parte de Deus já é garantida, então nós não precisamos se preocupar com a parte de Deus, mas sim com a nossa parte na aliança. Foi quando nós, na aula 1, aprendemos os nossos deveres nesta aliança, o processo desta aliança. E na aula 2, nós aprendemos sobre o processo de regeneração, o processo da transformação do velho homem no novo homem, porque o velho não pode receber algo novo de Deus, mas quando você passa pelo processo de regeneração, agora sim você pode receber o novo de Deus. E todo este processo que nós falamos na aula 1 e na aula 2 vai te levar a produzir os frutos do Espírito. Para termos uma base para essa aula, vamos ler aqui em Gálatas 5, no versículo... a partir do versículo 16. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfazeres os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se uns ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, rebeliões, heresias, inveja, homicídios, bebedeiras, orgias, outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam, tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui fala o fruto do Espírito, que é a expressão correta. A expressão correta é fruto, é Mas nós usamos aqui a expressão frutos porque nós vamos dividir este um fruto, que é o fruto do Espírito, em 9 partes. É como se fosse um fruto de uma tangerina com os seus gomos. Então, o fruto do Espírito, e aqui são 9 gomos para nós podermos aplicar na nossa vida. Cada um desse é um código de valor para a tua vida. Nós vamos falar agora dos códigos do fruto do Espírito. Isso é algo maravilhoso nessa aula 3. Por quê? Porque quando você se torna uma nova criatura em Cristo, quando você se transforma nesse novo ser, agora você não vai poder mais entregar os frutos da carne, mas sim o fruto do Espírito. A tua vida agora vai ser diferenciada. Toda oportunidade, todas as suas atitudes, ações e reações vai ser baseada nesses frutos. Todas as suas decisões. Temos que entender que um ser transformado não se baseia em um título ou em um rótulo, mas sim em suas atitudes. Grave isso. A mudança, a transformação está na mente.
você vai mudar as suas atitudes e reações e comportamentos. E vai ter ações somente segundo a palavra de Deus, segundo o teu manual de instrução, que é a Bíblia. E por isso você vai ser um ser diferenciado, transformado, capacitado, né? A qual vai se destacar. E aqui nós entendemos que para começarmos a produzir o fruto, para todo fruto começar a ser produzido, ser entregue, ele primeiro tem que passar pelo processo, que é o processo que nós falamos, do processo de regeneração, o processo que o velho homem morre para que o novo possa romper, para que o novo possa produzir este fruto. Este fruto, ele não pode mais, tem que passar por esse processo da regeneração, porque ele é o fruto do Espírito. Ou seja, eu tenho que passar pelo aquele processo de regeneração que nós falamos na aula 1 e na aula 2, para eu poder agora receber o Espírito Santo de Deus e começar a produzir os frutos do Espírito, que vai fazer toda a diferença. Porque esses frutos são algo não só no mundo espiritual, mas também no mundo natural, no mundo aqui da nossa vivência de cada dia, né? É cada ação, cada reação, cada atitude baseada no fruto do Espírito. Nesses frutos a qual nós vamos estar definindo. Eu vou fazer a definição de cada um para podermos entender melhor, né? O que é eu realmente atualizar estes frutos do Espírito na minha vida. Então, eu entendi que eu preciso passar pelo processo de regeneração. Agora, porque na aula 4, na próxima aula, nós vamos começar a aprender os códigos de entrega, os códigos de ação, né, de atitude, de ação já desse novo ser. Só que todos esses códigos que nós vamos aprender, você tem que estar com esses frutos, porque os códigos é códigos de entrega. Você vai entregar algo que está você vai, eu gosto de usar a expressão transbordar. Você vai começar a transbordar na vida das pessoas. Então, se eu não passar pelo processo de regeneração, não produzir esses frutos, não entender o que significa esses frutos do Espírito, esse fruto do Espírito, não produzir o fruto do Espírito, eu vou transbordar, porque eu vou usar as ferramentas, e a ferramenta é funcional. A ferramenta é instrução bíblica, está na sabedoria bíblica, ela dá certo. Porém, eu vou transbordar frutos da carne, frutos maus, e não os frutos do Espírito. Então eu tenho que produzir, passar pelo processo de regeneração, aula 1 e 2, e produzir o fruto do Espírito. Como eu falei no início, a Bíblia é algo confrontante. Eu quero te parabenizar. Se você está nessa aula 3 aqui é porque você teve coragem e permitiu ser confrontado por ela. Entendeu que você tem que passar por um processo de regeneração para ser um homem, um ser humano transformado. Então, você passou por este processo de regeneração, você vai produzir o fruto do Espírito. Nós vamos usar a expressão frutos porque nós dividimos em 9, né? Então, tu passou pelo processo. Então, agora você vai começar a produzir os frutos do Espírito. Eu tenho aqui anotado, né? Nós temos aqui o nosso, que é você vai receber este material, tem que entrar quando tu manda uma mensagem para você poder, se você não receber, manda mensagem para poder receber em PDF esse material aqui, que é o nosso material de estudo, é a nossa apostila de estudo, código de valor. Então, tenho anotado aqui a definição de cada um desses códigos, cada um desses frutos que nós vamos agora atualizar na nossa vida, nós vamos buscar. Entenda uma coisa, tudo que nós falarmos aqui, você vai levar para as suas atitudes e reações diante todo o cenário que você vive, diante o contexto que você está inserido. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso agora vai fazer parte da tua vida, para você ter uma vida de sucesso e transbordar na vida das pessoas esse fruto, que vem diretamente do trono de Deus. É maravilhoso, irmãos. É difícil, mas é maravilhoso quando nós começamos a conseguir, né, produzir esses frutos. Vamos para o primeiro. Amor. Primeiro fruto. Aqui, amor. Primeira parte desse fruto. Amor.
é o amor que ama até os inimigos. Ó, já começa confrontando. O amor verdadeiro que só pode ser produzido pelo Espírito. Ele consegue vencer até mesmo o medo do desconhecido, o medo do amanhã, o medo de ser criticado, o medo de não ser compreendido, o medo de empobrecer, o medo da morte e o medo de ser punido pelo Criador. Porque o medo nos tira a tranquilidade, mas o amor, quando é fruto do Espírito, nos traz paz. Então é este amor que você tem que produzir agora. Um amor que vai te tirar o medo. Um amor que vai fazer você amar até o teu próximo. Um amor que vai te trazer paz. Por quê? Porque se você carrega este fruto, tudo que você vai fazer é com este amor. Então você vai estar brindado. Você vai estar sempre bem com você mesmo, porque você sabe o fruto que você está entregando. Ainda que pessoas venham falar o contrário, você sabe que o fruto que você está produzindo é o fruto do amor. E é o amor que vem de Deus. Então, tudo que você fizer a partir de agora, você é um ser transformado, tem que ser com este amor. O amor, né, que vem de Deus. O amor que vem do Espírito Santo, que nos traz paz. Né? São atitudes boas, atitudes que, mesmo se a pessoa nos machuca, nós temos a capacidade, através do Espírito Santo, de perdoá-la, de amá-la em Deus, mesmo com essas atitudes erradas contra nós que ela vem a ter. Um amor que se faz você se colocar no lugar do próximo. E o segundo, alegria, né? Que a definição está aqui. É o profundo regozijo de coração. A alegria da salvação é um sentimento inexplicável para a mente natural do ser humano. Por quê? Porque mesmo em momentos de perdas, de contratempos e ventos contrários que levaria o homem natural a ter atitude de ódio, bebedeira e até mesmo suicídio, que são atitudes dos frutos da carne, o Espírito que está nele lhe dá a certeza de que mesmo com tudo isso acontecendo, Jesus está com ele e que ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Esta alegria que nós estamos falando. É esta alegria que você tem que produzir. É a alegria que tem a certeza que a esperança dela está viva, que a paz dela está em Cristo, é uma paz que é o próximo código, né? A paz que você busca, você está alegre, né? Não que você não vai ficar triste. Estão entendendo? Pô, vai ficar triste. Uma perda, por exemplo, de um ente querido, não tem como não ficar triste. Mas a questão é que isso não vai te levar ao extremo da tristeza, não vai te levar a uma depressão, não vai te levar a uma desistência de vida, né? Como aqui que produz fruto da carne, né? Suicídio, ódio, bebedeira, não. A alegria do Senhor e vai estar sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É justamente isso. Quando nós nos colocamos forte diante das adversidades, o Senhor fica alegre. Porque nós, mesmo passando todo esse processo, nós permanecemos forte. E é esta alegria que o fruto do Espírito produz em nós. Terceiro, é a paz, né? Que a definição é uma atitude de serenidade, calma e força, mesmo nas adversidades e tribulações da vida. É uma paz que excede todo entendimento natural do homem, lhe dando tranquilidade e capacidade para solucionar a situação enquanto todos estão desesperados. É a plena paz, né, que vem de Deus. Momentos que está todo mundo desesperado, sem paz, você tem uma paz em Deus que faz você raciocinar direito, faz você até resolver o problema que muitos não estão conseguindo porque eles estão desesperados. Mas quem carrega o fruto do Espírito tem a paz que excede todo entendimento. O entendimento humano está dizendo, eu não tenho o que fazer, estou desesperado. Mas a paz que excede todo entendimento, a paz que é fruto do Espírito, ela faz você ser capaz de resolver problemas, que é um dos códigos que nós vamos aprender nas próximas aulas. Então, quarto código,
Longanimidade. Longanimidade, que a definição é a paciência com a esperança, mesmo na provação, e nos faz esperar crendo em Deus, que Deus vai agir no tempo certo. Ou seja, a longanimidade, ela conserva todos esses frutos, porque ela tem a esperança ativada. Ela sabe que no tempo certo o agir do Deus qual ela serve vai acontecer. Entende? Ela não tem ansiedade, que é uma das maiores, né, doenças do nosso século aí, que tem atormentado muitas pessoas, tirado a paz de muita pessoa, tirado a alegria de muitas pessoas, tirando o amor de muitas pessoas. Mas quem tem o fruto do Espírito tem a longanimidade, que vai preservar todos esses frutos. Então, nós temos que produzir isso na nossa vida. E só podemos produzir isso se passarmos pelo processo de regeneração, de transformação e executar os códigos que nós estamos aprendendo. Quinto, benignidade, que a definição está associada à ideia de amabilidade, brandura, compaixão, misericórdia, né? Essa é a definição de benignidade. Próxima, que é a sexta, bondade. Nós fomos rápidos na benignidade porque a bondade está também atrelada a ela, né? Que a definição é a benignidade em ação para com as pessoas. Ou seja, este fruto nos dá a habilidade de amar, de ser brando de coração para com o nosso próximo, nos colocando no lugar dele, com um coração compadecido, que tem compaixão pelo sofrimento e a dor de uma pessoa. Né? A benignidade junto com a bondade, que a bondade é a benignidade em ação, né? Ela é isso, é a capacidade que nós temos de sofrer junto com o nosso próximo, de entender, se colocar no lugar do próximo, né? Que é a empatia, né? Com o próximo, de se colocar no lugar, tentar entender e, se possível, ajudá-lo a se levantar, a resolver o problema, a resolver a dificuldade, a resolver esta situação. Vamos para o sétimo. Fidelidade. Fidelidade, que a definição é confiabilidade total, lealdade absoluta. Passamos a ser fiéis ao nosso Criador em qualquer situação. A orientação do Espírito Santo passa a ser prioridade na nossa vida, independente da nossa própria vontade e de nossos medos. Tu vê como esses frutos, eles se casam, né? Eles se completam. Então a fidelidade faz você ser totalmente fiel a todos esses frutos, porque você é fiel ao Espírito Santo de Deus. Você é fiel à voz do Espírito Santo. Você é fiel à aliança a qual você aprendeu na aula 1. E você é fiel, carrega o fruto da fidelidade para o teu Deus, independente das circunstâncias. Oitavo, mansidão. Bem difícil esse, né? Mansidão é a união de força e brandura, que nos faz agir com amor e carinho para com o nosso próximo, mesmo em momentos de correção e exortação. Momentos, né, que era para a gente ficar nervoso, para a gente agir de qualquer maneira, sem pensar, né, por causa que o próximo de repente fez algo que tu não entendeu, não compreendeu, ou então que veio mesmo e te atingiu, mas com mansidão. Ainda que seja para exortar, ainda que seja para corrigir, ainda que seja para repreender, você vai ser manso. Por que você vai ter esse fruto da mansidão e vai poder agir isso? Porque você já produziu o fruto do amor, você já produziu o fruto da paz, você já produziu o fruto da longanimidade e você tem a benignidade, a bondade, a fidelidade, e por isso você pode ser manso nessas horas, carregar a mansidão.
Não que você não vai ser bobo, não, né, como a expressão que nós usamos, mas você vai agir com sabedoria divina, com amor, com benignidade, com bondade, porque você sabe que quem está ali é um próximo, né? E o próximo, amar ao próximo é um mandamento fundamental que Jesus Cristo nos ensina. E o último, para fechar, né, este quadro que nos traz aqui 9 partes desse fruto do Espírito, está o domínio próprio. Se você observar, eu coloquei o amor e o domínio próprio de vermelho. Por quê? Porque eles são o fundamento do fruto do Espírito. E eles se completam. Por isso, o primeiro e o último, fechando toda este quadro do fruto do Espírito. Porque se você tem amor e domínio próprio, todos esses frutos vão ser naturais na tua vida. A base do novo ser humano, é ter amor e domínio próprio. Porque o amor e o domínio próprio vai fazer você tomar decisões de acordo com o fruto do Espírito, de acordo com o Espírito Santo. Você tem domínio próprio, porque nós estamos inclinados para o pecado, inclinados para entregar os frutos da carne. Mas quando nós temos domínio próprio e amor, nós entendemos e conseguimos, somos capazes de entregar o fruto do Espírito. Somos capazes porque produzimos o fruto do Espírito, ou seja, somos capazes porque fomos capacitados pelo Espírito Santo. Entende? Não estou aqui falando que nós somos capazes, que foi com a nossa própria força. Não, jamais. A honra e a glória é de Deus. Nós podemos agora ter o amor e o domínio próprio que vai fazer nós conseguir entregar os frutos do Espírito, agir de acordo com o fruto do Espírito, porque o próprio Espírito gerou isso em nós. Entende? Então, tomar essa decisão de fazer uma aliança, passar pelo processo de regeneração e produzir o fruto do Espírito. E aí você vai estar transformado e pronto para entrar em ação, que é o que nós vamos aprender na próxima aula. A ação disso tudo, a ação dessa transformação, desse novo ser, né? Um ser de excelência, um ser acima da média. É isso que nós vamos nos tornar quando terminarmos esse curso. E nós estamos na terceira aula do curso A Transformação de um Novo Ser, a imersão, código de valor, onde estamos imergindo nos códigos da sabedoria bíblica. Então, eu te espero na próxima aula. Graça e paz.